Olá, amigo, tudo bem? Hoje já é segunda-feira e hoje vamos tratar de um outro ponto da lição que é apresentado aqui na lição de hoje, que é dos escarnecedores. Como nós dissemos ontem, na nossa lição aqui, haviam grupos de pessoas que pregavam a falsa liberdade, mas havia também um outro grupo de pessoas nos dias de Pedro que eram chamados de escarnecedores. E eles apresentavam uma dúvida muito forte e alguns argumentos muito fortes contra, ou pelo menos que consideravam fortes, contra a vinda do Senhor Jesus. Eles questionavam a Pedro, questionavam a liderança da igreja e Pedro então teve que escrever a eles, Pedro teve que refutá-los. E veja que coisa interessante. Pedro começa a advertir o povo de maneira específica sobre esses escarnecedores. Ele começa a escrever sobre eles. E na pergunta número 2 da lição diz assim: qual é o argumento dos céticos quanto ao retorno de Cristo? O grande argumento deles é que Jesus estava demorando a vir. Eles achavam que Jesus não estava vindo no tempo que eles consideravam o tempo correto. E tem mais, eles ainda apresentavam outros argumentos que nós vamos ver na sequência da lição. Mas sabe o que é interessante? É que os dois grupos, o grupo que pregava contra uma falsa liberdade e esse grupo que escarnecia da volta de Jesus, da crença na volta de Jesus, dessa doutrina fundamental e bíblica, eles viviam de acordo com o texto da lição e de acordo com o texto de Pedro, segundo as suas paixões. Olha que interessante. Quando a gente vive de acordo com as paixões, é muito fácil a gente escarnecer, a gente duvidar e a gente apregoar coisas que não estão na palavra de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E é exatamente sobre isso que Pedro menciona aqui na lição e os adverte. Agora, veja a pergunta incisiva que eles estavam fazendo. Onde está a promessa da sua vinda? Por que Jesus ainda não veio? Sabe que essa não é uma dúvida incisiva apenas nos dias de Pedro. Ela também foi nos dias de Enoque. Ellen White diz assim no livro Patriarcas e Profetas: até o santo Enoque ficou perturbado, pois viu que o justo e o ímpio iriam para o pó juntamente, e que esse seria seu fim. Essa é uma dúvida que estava nos dias de Pedro existia nos dias de Enoque, existe nos dias de hoje. Como é que nós temos que lidar com isso? Essa também é uma dúvida, mas a gente precisa ter a certeza de que quem prega isso são aqueles que vivem na carne. E é exatamente isso que nós não devemos viver. É dessa maneira que nós não devemos nos comportar. E por isso eu queria convidar você a viver no Espírito, a viver mais perto de Deus e a confiar mais na sua palavra e ter segurança das suas promessas. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado pela lição de hoje, porque essa lição nos mostra que aqueles que pregavam uma falsa liberdade, aqueles que escarneciam do teu retorno, da tua mensagem, eram pessoas que viviam na carne. É exatamente isso que somos chamados a não viver, a não praticar. Que o Senhor nos ajude e que de maneira muito especial, que essa pergunta incisiva ela possa ter o seu impacto diminuído na nossa vida e que a nossa certeza e confiança na tua promessa ou nas tuas promessas possa se renovar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.